Sabe o que de verdade define a nossa saúde? Pensa bem. A resposta pode ser bem mais surpreendente do que a gente imagina. Nesta análise, vamos descobrir por que o lugar onde a gente vive, o nosso CEP, pode ser mais decisivo para a nossa saúde do que o nosso próprio código genético. Pois é, parece que tem um grande segredo por trás do que nos mantém saudáveis ou nos faz adoecer. E olha, a resposta não está só na farmácia ou na academia, não. Então a grande questão que fica é: o que de fato determina a nossa saúde? A gente vai precisar desafiar algumas ideias que parecem óbvias para entender o que a ciência já descobriu sobre isso. Olha, todo mundo já sabe da importância da dieta e do exercício, e sim, eles são cruciais. Mas a história não para por aí. Na verdade, isso é só uma parte do todo. O ambiente em que a gente nasce, vive, trabalha e envelhece, esse sim tem um peso gigantesco. E agora se prepara para este número porque ele é chocante. Dependendo do CEP, a expectativa de vida de uma pessoa pode variar em mais de uma década. É isso mesmo, 10 anos. Essa é a diferença que as condições socioeconômicas podem fazer. Ok, para desvendar esse mistério, a gente precisa ir mais fundo. Precisamos entender um conceito que os especialistas chamam de as causas das causas. É aqui que o quebra-cabeça começa a fazer sentido. A própria Organização Mundial da Saúde define os determinantes sociais da saúde como as condições em que as pessoas vivem e trabalham. Essa definição expande nosso olhar para muito além da biologia tradicional. E essa frase, as causas das causas, é poderosa porque resume tudo. Os determinantes sociais não são as doenças em si, entende? Eles são os fatores que estão por trás dos nossos comportamentos e riscos. Eles meio que moldam as nossas escolhas e as oportunidades que a gente tem para ser saudável. Tá, mas para isso não ficar só na teoria, vamos ver alguns exemplos bem concretos. A gente está falando de coisas fundamentais, como ter uma casa segura, acesso a uma boa educação, um emprego decente com um salário justo e viver numa comunidade que nos apoia. Certo. Mas como é que todos esses fatores se organizam? Um modelo clássico da saúde pública, o de Dahlgren e Whitehead, ajuda a gente a visualizar isso como se fossem camadas de influência. Vamos entender como ele funciona. Esse modelo funciona como um mapa de círculos, um dentro do outro. Ele mostra exatamente como as influências sobre a nossa saúde se organizam em camadas, sabe? Começando pelo nosso núcleo biológico e se expandindo até chegar na sociedade inteira. As 4 camadas são: primeiro, as características individuais, depois os estilos de vida, em seguida as redes sociais e comunitárias e, por fim, as condições gerais da sociedade. Vamos dar um zoom out, começando do centro e indo para fora. A primeira camada, bem no centro, é aquela que a gente geralmente associa à saúde, nossa idade, sexo e nossa genética. Basicamente, são fatores com os quais a gente nasce e não pode mudar. A segunda camada são os nossos comportamentos. O que a gente come, se fumamos, se praticamos exercícios, são as nossas escolhas. Mas, isso é fundamental, essas escolhas são fortemente influenciadas pelas camadas que estão mais para fora. Expandindo para a terceira camada, a gente vê que ninguém vive isolado. A influência da nossa família, dos amigos e da comunidade é enorme. O apoio social que a gente recebe, ou a falta dele, impacta diretamente a nossa saúde. E chegamos à camada mais externa e mais poderosa. Aqui estão as grandes estruturas, políticas públicas, acesso a serviços de saúde, saneamento, condições de trabalho, cultura. O ponto crucial é que esta camada define as oportunidades disponíveis para todos nas camadas internas. Ela pode limitar ou expandir as escolhas de estilo de vida e fortalecer ou enfraquecer as redes comunitárias. Agora que a gente entendeu o modelo, vamos ver as consequências no mundo real. O que acontece quando essas condições são distribuídas de forma desigual? E aqui é fundamental fazer uma distinção. Uma coisa são as desigualdades em saúde, que são apenas diferenças. Mas outra coisa, bem diferente, são as iniquidades. As iniquidades são as diferenças que são injustas e que poderiam ser evitadas. São falhas do sistema, não resultados do acaso. O impacto dessas iniquidades é brutal. Olha só esses 3 dados. Primeiro, pessoas com baixa escolaridade têm um risco 3 vezes maior de desenvolver doenças crônicas. Segundo, a taxa de mortalidade em populações vulneráveis pode ser até 5 vezes maior do que em grupos mais ricos. 5 vezes! E por fim, voltamos àquele número do início. A diferença na expectativa de vida entre os mais ricos e os mais pobres pode superar uma década. Isso ilustra o peso real que a desigualdade tem na vida das pessoas. Trazendo para a realidade do Brasil,
Os dados mostram um cenário bem claro. A mortalidade infantil pode ser 3 vezes maior em áreas pobres. O acesso desigual a saneamento e saúde cria um ciclo vicioso que é difícil de quebrar, passando de geração em geração. O problema é complexo, mas existem caminhos para a solução. Então, o que pode ser feito? Como a gente pode construir um futuro mais saudável e justo? Os materiais que analisamos apontam para 4 estratégias-chave. Primeiro, criar políticas que conectem saúde, educação e trabalho, entendendo que a saúde não se resolve só com hospitais. Segundo, promover a equidade, ou seja, dar mais apoio a quem mais precisa. Terceiro, fortalecer a participação das comunidades nas decisões. E quarto, monitorar constantemente os resultados para garantir que as políticas funcionem de verdade. No fim das contas, a mensagem é esta: saúde não é algo que se encontra apenas em hospitais. Ela é construída nas nossas casas, escolas, locais de trabalho e comunidades. É um esforço coletivo. E para terminar, fica uma reflexão. Se a sociedade tem um poder tão grande sobre a nossa saúde, qual é a nossa responsabilidade coletiva na construção de um futuro onde todo mundo, independentemente do CEP, tem a chance de viver uma vida longa e saudável?